Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 17 de maio de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, o capítulo 51, intitulado Na Construção da Virtude, em que Emmanuel diz o seguinte: toleras descabidas injúrias e calas a justificação que te pende da boca, esperando, a preço de lágrimas, que o tempo te mostre a isenção de culpa. No entanto, com isso, promoves o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores. Podes apropriar-te da felicidade alheia através de pleno domínio no lar de outrem, à custa do infortúnio de alguém. E, embora padecendo agoniada fome de afeto, ensinas a prática do dever a quem te pede convivência e carinho. Todavia, com semelhante procedimento, acendes na própria alma a chama do amor puro, com que um dia aquecerás os entes queridos nos planos da vida eterna. Tens razão de sobejo para falar a reprimenda esmagadora aos irmãos caídos em erro, pela ascendência moral que já conquistaste, e pronuncias a frase de estímulo e indulgência, muitas vezes sob a crítica dos que te não compreendem os gestos, mas consegues assim reerguer o ânimo dos companheiros desanimados, recuperando-lhes as energias para o levantamento das boas obras. Guardas o direito de repousar pelo merecimento obtido em longas tarefas nobremente cumpridas, e prossegues em atividade laboriosa, no progresso e na paz de todos, quase sempre com o desgaste acelerado das próprias forças. Entretanto, nesse abençoado serviço extra, lanças o seguro alicerce dos apostolados santificantes que te clarearão o grande futuro. Sob o assalto da calúnia, ora em favor dos que te ferem. Quando vantagens humanas te sorriam com o prejuízo de outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações. Com autoridade suficiente para a censura, semeia a benevolência onde estiveres. Retendo a possibilidade do descanso, abraça o maior esforço e trabalha sempre. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem, quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, o Teu Evangelho, e hoje falando sobre a questão da virtude, da importância do cultivo, da conquista, e não somente num aspecto humanitário, humanista, mas, sobretudo, do ponto de vista espiritual, religioso, essencialmente evangélico. Queremos agradecer
por mais uma oportunidade de reflexão, antecipadamente, e pedir, assim, permissão para iniciar a nossa pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, Emmanuel, nesse livro muito interessante, e não somente interessante, mas imperdível, que é o livro Emmanuel, que é uma espécie de um componente de uma trilogia, digamos assim, embora não seja, né, vendida ou apresentada, não tenha sido publicada como uma trilogia, mas eu e muitos espíritas caracterizam essa coleção, digamos, de 3 livros de Emmanuel como uma trilogia, porque são livros que um complementa o outro, que são o A Caminho da Luz, O Consolador e Emmanuel. Esses 3 livros são livros imperdíveis, como todos, lógico, de Emmanuel, mas que nos dão um panorama, digamos assim, como a começar pelo A Caminho da Luz, desde a formação do nosso planeta até como nós devemos agir, né, na vida de encarnados e de desencarnados, tendo como base, como modelo, como guia, como está na questão 625 de O Livro dos Espíritos, nosso Senhor, nosso Mestre Jesus. Então, nesse livro aqui, Emmanuel, ele tem um capítulo que, inclusive, deixa eu só confirmar aqui, não é o último, mas é o penúltimo. O penúltimo capítulo do livro. Então, vejamos a importância, porque também, né, quem lida aí, quem gosta de escrever, quem lida com edição, né, publicação de livros, ou aprecia somente, né, mas se interessa, e quem é envolvido também com a língua portuguesa, né, os linguistas, pessoal mais afeto à redação, né, construção de textos, de artigos, a gente sabe, né, e essas pessoas sabem melhor do que eu, que quando a gente vai escrever, elaborar uma tese, um artigo, um livro, em que lugar a gente posiciona determinados parágrafos, determinados assuntos, determinadas argumentações, teorias, isso dá uma importância maior ou menor àquilo que está sendo falado e fixa na mente do leitor, né, do público-alvo, mais ou menos, dependendo de onde a gente coloca, como a gente coloca. Não é por acaso, Emmanuel é um espírito adiantadíssimo, né, muito superior a nós outros, espírito evoluído, né, com um conhecimento intelectual, científico muito elevado, tanto que exatamente nesses 3 livros ele dá verdadeiras aulas, né, de tudo quanto é assunto, né, que a gente aqui, quando encarnado, estuda ou possa vir a estudar, né? História, sociologia, política, química, física, biologia, direito, enfim, medicina, uma série de questões além do próprio Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Do que é ser um cristão. Não por acaso recebeu, né, a alcunha, o apelido, a denominação de o 5º evangelista, principalmente na seara espírita, e ele, com essa sabedoria toda, né, que é um grau acima do simples intelectualismo,
né, do simples conhecimento das coisas, né, porque a sabedoria é a sublimação, é a aplicação do que nós conhecemos para o bem, né, de forma útil. Ele colocou como penúltimo capítulo desse livro, Emmanuel, esse que tem um item aqui, o capítulo é o capítulo 35, intitulado Educação Evangélica. Vejamos, olha a importância que Emmanuel dá a uma educação evangélica. E aí a gente tem já como um desdobramento desse título do capítulo, desse assunto, a questão da evangelização infantil. Não é verdade? Porque se nós deixarmos para nos ligar, nos preocupar em relação ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, as coisas espirituais, as coisas religiosas e tal, somente como muitas famílias agora modernas, né, acham que não, meu filho, ele quando crescer, ele escolhe o que ele vai ser. Né? Eu não vou levá-lo para a evangelização porque, e às vezes até porque um membro do casal, né, é de uma religião e o outro é de outra, então, sob a desculpa, né, de, para que não haja briga, discussão, desentendimento, a gente não vai levar nem a um lugar nem a outro. Isso é um absurdo, né? Porque, na verdade, isso é uma exteriorização de um egoísmo, né? Para eu não me aborrecer, aí eu estou prejudicando meu filho, a minha filha, né? Quando eles crescerem, eles que escolham lá o que eles quiserem. Então, quer dizer, um dos papéis que o pai e a mãe têm exatamente a desempenhar, que é esse de evangelizar seus filhos, pelo menos se são pais cristãos, né, está sendo olvidado, né? Está sendo desprezado, descumprido. Então, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos sobre isso e tem um comentário também no Evangelho segundo o Espiritismo sobre essa questão das funções, dos deveres dos pais. Né? O que acontece quando o pai e a mãe que falhou, né, na criação, na educação dos seus filhos, chega à espiritualidade? Aí os Espíritos responderam lá, chegam como culpados. Então, quer dizer, a gente tem responsabilidade até pelos erros, digamos, que esse espírito vem a cometer. Por quê? Porque eu fui omisso. Para eu não me aborrecer, eu não vou levar. Quando ele crescer, e aí ele passa ali uma fase da infância, da adolescência, que são muito importantes, né, para a construção de um caráter, de uma personalidade, né? E não querendo também dizer que basta levar que seu filho vai ser um santo, né, nunca vai fazer coisa errada. Lógico que não, né? Todos nós cometemos erros e muitos de nós fomos evangelizados, né? Mas se a gente puder tentar, né, colaborar para, né, que esse espírito que está sob a nossa tutela, a nossa orientação, tenha um caminho melhor, né, menos errado, né, menos pecaminoso, que a gente possa cumprir, né, com a obrigação aí de pai, mãe, tio, tia, avô, avó, professor, né, e não, ao contrário, trazer essas crianças e esses adolescentes exatamente para o caminho do mal, que é também o que a gente tem visto hoje em dia na nossa sociedade. Então, o capítulo 35 aqui desse livro, Emmanuel, cujo título é Educação Evangélica, fala, né, por exemplo, sobre o resultado dos erros religiosos do passado, o fim de um ciclo evolutivo. Tem um item aqui que é o que eu vou ler. Urge reformar, a necessidade, né, da reformação já, não é para depois. Depois a gente vê isso. Não, é agora. Depois Emmanuel fala, ainda nesse capítulo, a necessidade da educação pura
e simples. Formação da mentalidade cristã. O que é a formação da mentalidade cristã? E aí vem o último capítulo, que é aos trabalhadores da verdade. Aos trabalhadores da verdade. Porque também muito se tem visto, né, propagado, difundido hoje, com rótulos em qualquer segmento religioso. No espiritismo acontece isso, no catolicismo, no protestantismo, nas igrejas neopentecostais, né? Ah, não, a gente é cristão, sim, né? A gente é espírita, sim, e tal. Mas se a gente for analisar, mas isso que ele está falando aí na pregação, no culto, na missa, né? Está contrário lá ao que eu li lá em Emmanuel. Está contrário ao catecismo da igreja. Está contrário lá, né, a história da igreja protestante. Como é que pode? Não, mas aqui é uma visão atualizada, moderna, que a gente está, né? Então a gente tem que ter cuidado, né, com essas coisas, porque já dizia, né, o Antigo Testamento lá, Deus é fiel. Paulo, né, numa das suas epístolas, ele repetiu, né, o que está nesse, eu não sei se é no livro de Provérbios, enfim, Deus é fiel. Nós é que somos infiéis. Esse é o problema. Então, a gente tem que ser fiel à palavra de Deus, aos ensinamentos de Jesus. Se nós somos espíritos, aos ensinamentos de Allan Kardec, né, e dos espíritos principalmente, né, que a obra é dos espíritos, como o próprio Kardec destacou. E não querer adaptar ao que a gente acha que tem que ser, ao que a gente acha que o mundo é hoje e tal. Isso é manter a nossa infidelidade. Então, Deus é fiel? Sim. E nós? O que nós temos sido? O que nós queremos ser? Né? Então, Emmanuel fala aqui, num dos itens desse capítulo, Educação Evangélica. Foi justamente quando o positivismo alcançava o absurdo da negação. Que negação, Rafael? Negação, que inclusive foi um termo que ficou muito atual, digamos assim, depois da nossa pandemia aí, né? Dividiram as pessoas em dois grupos, os negacionistas e os não negacionistas e tal, né? Mas, enfim, Emmanuel já está atribuindo aqui, né, a característica, a condição de negacionista, justamente lá nos idos, né, do final do século XVIII, início do século XIX ali e tal, com quem? Um sujeito que era, na visão moderna aí do que é negacionismo, o contrário do negacionista, que era alguém que defendia a ciência. Quem? Augusto Comte, né? No português aí, né? Que o nome dele, por ele ser francês, não era pronunciado dessa forma, né? A gente aportuguesou. Augusto Comte. Aí, o que Emmanuel fala aqui? Foi justamente, né, o Augusto Comte é o criador, né, dessa doutrina, dessa filosofia denominada positivismo, né? Inclusive, alguns atribuem a ele a paternidade, digamos assim, ele é o pai da sociologia. E eu não vou dizer, nós não podemos negar, não vou dizer que ele foi um sujeito que pregou alguma coisa ruim para os homens, para a sociedade. Ele era um fã lá do iluminismo, né, da Revolução Francesa e tal, mas viu que houve excessos na Revolução. Ele viu que a sociedade, após a Revolução, a sociedade francesa ali e tal, estava meio que beirando, né, chegando, culminando num caos, desordem, né, anarquia. E aí quem gosta de história e de filosofia, né, sabe que realmente a sociedade francesa ali estava beirando isso.
né? Caos, anarquia, desordem. Augusto Comte vem e propõe, com essa filosofia, com essa doutrina, exatamente um retorno à ordem. Aí, inclusive, né, nós brasileiros temos a nossa bandeira nacional, né? Ordem e progresso. De onde vêm essas palavras, ordem e progresso? Exatamente da filosofia positivista de Augusto Comte, que é a frase, digamos assim, o slogan do positivismo era amor por princípio, ordem por base ou fundamento e progresso por meta, por fim, por objetivo. Então, amor, ordem e progresso. Aí, Benjamin Constant, né, muito fã e adepto aqui dessa filosofia, dessa doutrina positivista, né, sugeriu essa frase, né, essa colocação aí na nossa bandeira nacional, né, por ocasião da proclamação da República, de um lema, né, que visava a manutenção da ordem e do progresso. Só que qual foi o erro de Augusto Comte? Materialista, né? Por isso, Emmanuel chama ele de negacionista. Era um negacionista. Por quê? Porque ele só defendia a ciência. Só o que pode ser comprovado empiricamente é aceitável, né? O que não for comprovado empiricamente não é aceitável, e ele ainda ia além. Ele não dizia que não era apenas aceitável, não era passível de ser conhecido. Aí surgiu até uma expressão, né? O incognoscível, aquilo que não pode ser conhecido. Como é que pode a gente, sendo criatura de Deus, né? Esse foi o erro de Augusto Comte, né? Embora ele difundisse uma filosofia, uma doutrina que pregasse a vida virtuosa, a ordem, né? O amor até como base, como princípio de tudo, ordem, o progresso, né? Quer dizer, a gente evolui, né? A gente pode se melhorar. Só que, eu não sou uma criatura de Deus, né? Se eu morrer, acabou. Então, muitos não aderiram a essa filosofia. Por quê? Porque ela era materialista. Então, qual a vantagem, eventualmente, né, alguns críticos, né? Qual a vantagem de eu ser bom, né, de eu ser ordeiro, né, de eu seguir todo esse lema aí e tal, se eu não vou ter uma recompensa por isso? Pelo contrário, né, alguns homens bons e tal são injustiçados, são vítimas, né, da violência. Vide o que aconteceu na própria Revolução Francesa, né, em que o lema era liberdade, igualdade e fraternidade, e que não tinha nem liberdade, nem igualdade, muito menos fraternidade, porque a quantidade de pessoas guilhotinadas, cadê a fraternidade? Você não concorda comigo? Ok, então eu vou deixar você, né, afastado da função pública, né? Você não vai ser um político e tal, mas eu vou te matar por causa disso? Isso não é fraternidade. Isso não é liberdade, porque eu estou obrigando você a pensar como eu penso. E muito menos igualdade. Por quê? Porque eu me arvoro em superior a você. Eu tenho poder de vida e morte sobre você. Então, quer dizer, o lema da Revolução Francesa não foi nem por água abaixo, não foi por sangue abaixo, né? Não teve nada de liberdade, não teve nada de igualdade, não teve nada de fraternidade. Foi intolerância, violência, soberba, né? Então, o problema do positivismo, voltando aqui, né, à fala de Emmanuel, foi justamente quando o positivismo alcançava o absurdo da negação do que é transcendental. A ciência não prova, então não existe. A ciência não prova, então não tem nem como ser conhecido. E o avanço da própria ciência? Eu costumo falar, quando eu analiso essa questão do positivismo, que existe uma certa incoerência, uma contradição na essência do positivismo. Por quê? Toda ciência, antes de ser comprovada, era apenas uma teoria. Não é verdade?
O cientista lá que está desenvolvendo uma teoria, buscando a cura, né? Ou um novo medicamento para uma determinada patologia, um invento que revoluciona as nossas vidas, antes daquilo acontecer de fato, né, virar algo comprovado, né, e passar a ser produzido, usado, né, pelas pessoas e mudar a vida das pessoas. Aquilo ali era uma teoria. Leonardo da Vinci, por exemplo, né, com os seus projetos lá, né, mirabolantes, digamos assim, que depois vieram a ser concretizados por outra pessoa em outra encarnação que pode ser o mesmo espírito, né, que, por exemplo, Santos Dumont, né? O avião e tal. E os projetos lá antes eram apenas teorias. Então, muito do que a ciência hoje diz, isso aqui é comprovado, né, empiricamente, pode ser provado em laboratório, já fizemos os testes e tal. Tá. Hoje se comprova, mas há um tempo atrás não havia nem instrumentos, ferramentas para comprovar aquilo. Isso significa que não existia naquela época? Lógico que não. Isso significa que aquilo não poderia ser conhecido? Lógico que não. Nós é que não estávamos ainda suficientemente desenvolvidos para comprovar aquilo. Então, o erro dele foi esse, né? Então, lendo aqui o que Emmanuel fala, foi justamente quando o positivismo alcançava o absurdo da negação com Augusto Comte e o catolicismo tocava as extravagâncias da afirmativa com Pio IX, proclamando a infalibilidade papal, que o céu no sentido transcendental, deixou cair à terra a revelação abençoada dos túmulos. O Consolador prometido pelo Mestre chegava no momento oportuno. Urge reformar, reconstruir, aproveitar o material ainda firme para destruir os elementos apodrecidos na reorganização do edifício social. Olha como que Emmanuel está dando uma aula de sociologia aqui, meus irmãos. Sociologia, pedagogia, educação, não é? Antropologia. Então, assim, quem sabe aproveitar as maravilhas da obra de Emmanuel fica, assim, embevecido com um pequeno parágrafo, às vezes, escrito por Emmanuel. Porque tem tanta coisa que a gente pode identificar, retirar, interpretar, aproveitar, que, né, quem não aproveita ou quem não valoriza, infelizmente está perdendo, né? Então diz Emmanuel aqui, continuando: urge reformar, reconstruir, aproveitar o material ainda firme, material de Jesus, para destruir os elementos apodrecidos na reorganização do edifício social. E aí ele, Emmanuel, para quem conhece, né, a doutrina do positivismo de Augusto Comte, ele está dando mais uma pincelada aqui. Olha só, você não estava propondo uma reforma social aí com a sua doutrina, com a sua filosofia? Na minha opinião, né, Emmanuel, ele falando, Emmanuel, na minha opinião, a reforma tem que ser mais ou menos por esse caminho. Qual caminho? O material deixado por Jesus. Essa que é a reforma social. É isso que Emmanuel está dizendo aqui. Aí ele continua. E é por isso que a nossa palavra, a palavra de Emmanuel, bate insistentemente nas antigas teclas do evangelho cristão. Porquanto não existe outra fórmula que possa dirimir o conflito da vida atormentada dos homens. Se a gente viver fora do evangelho, se a gente não tiver Jesus como modelo e guia, meus irmãos, a gente vai ficar encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando,
sofrendo aí as vicissitudes da vida, né? As dores, os sofrimentos, os abatimentos, as depressões, enfim. Então, a gente tem que... É Emmanuel que está falando, não é qualquer um, não sou eu estou lendo o que ele está falando. E Emmanuel está muito acima da gente. Então, a gente tem que valorizar esse tipo de orientação, né, de exortação. Então, continuando aqui, a atualidade requer a difusão dos seus divinos ensinamentos, os ensinamentos divinos de Jesus. Urge, sobretudo, a criação dos núcleos verdadeiramente evangélicos. Verdadeiramente evangélicos. De onde possa nascer a orientação cristã a ser mantida no lar. Olha aí de novo a questão da família, da evangelização infantil. Urge, sobretudo, a criação dos núcleos verdadeiramente evangélicos, de onde possa nascer a orientação cristã a ser mantida no lar pela dedicação dos seus chefes, os chefes do lar, da família, o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia. E por que não estender para o professor, a professora, o evangelizador, a evangelizadora? Então, a criança, o adolescente, né, tem essa necessidade e a vida, né, faz com que nós tenhamos essa obrigação perante as crianças e os adolescentes. Inclusive, muitas vezes, quando Chico Xavier era perguntado sobre determinado médium, que estava, às vezes, começando o trabalho, né, publicando livros e tal, e ele ainda, Chico, não tinha conhecimento, né, não está ainda nacionalmente conhecido, né, aquele médium e tal. E aí, Chico, o que você acha de fulano de tal, médium e tal? Aí Chico, sem conhecer, ele falava assim, ele é evangelizado? Mas não é evangelizado que frequentou só a aulinha lá de doutrina espírita e evangelho quando era criança, não. É uma pessoa, né, evangelizada. Né? Ah, isso quer dizer o quê? Que só um Chico Xavier II que vai valer como... Não, lógico que não. Todos nós cometemos erros, mas a gente está se esforçando, né, para cometer menos. Incomoda a nossa consciência quando a gente comete, né? E a gente, mais do que isso, né, dentro das possibilidades, das capacidades, a gente tenta reparar, né, esse erro desde já. Então, ser evangelizado é isso, né? Não é só ter frequentado a evangelização lá da paróquia, né, que meu pai e minha mãe frequentavam, a evangelização da igreja batista, né, da igreja evangélica, né, a evangelização da casa espírita. É só isso? Isso é ser evangelizado? Lógico que não, né? Então, a preocupação de Chico em relação a se o médium, né, poderia estar a realizar um trabalho bom ou vir a realizar um trabalho bom, ele é evangelizado? Porque isso é tão basilar que as nossas ações no mundo visam a quê? Se a gente foi evangelizado, pode visar a uma coisa, e se a gente não foi, pode visar a outra. Se a gente é evangelizado, pode visar a uma coisa, a um objetivo, e se a gente não é, visar a outro. Né? Então, Emmanuel continua aqui. Urge, sobretudo, a criação dos núcleos verdadeiramente evangélicos, de onde possa nascer a orientação cristã a ser mantida no lar pela dedicação dos seus chefes. As escolas do lar, olha aí, as escolas do lar
são mais precisas em vossos tempos para a formação do espírito que atravessará a noite de lutas que a vossa terra está vivendo em demanda da gloriosa luz do porvir. Então, olha a necessidade de um lar estruturado, né, de uma família que se preocupa sim com isso, que frequenta, que tem um culto do evangelho no lar, né, porque o compromisso nosso é só no dia tal, acabou. Aí tem a semana inteira lá para, né, fazer o que quiser, e aí é aquilo que Emmanuel, né, também uma vez falou sobre cristãos de hora certa. Eu vou à igreja, eu vou à casa espírita no domingo, na sexta-feira, ou no dia que a casa espírita funciona, eu vou à missa no domingo, eu vou ao culto lá da minha igreja no dia tal. Isso basta, eu estou quite, né, com a minha obrigação religiosa e espiritual. Será? E a gente é espírito, a gente é criatura de Deus 24 horas por dia. Não é para a gente esquecer o lado, né, do mundo de encarnado, das obrigações, dos deveres, das necessidades. Não é nada disso, né? Ninguém vai virar um místico, né, e esquecer, né, que tem a sua vida, né, em sociedade, com todas as obrigações, deveres, direitos, né? Agora, nós somos criaturas de Deus, nós somos espíritos 24 horas por dia. Então, quanto dessa condição de espírito a gente está vivenciando no dia a dia? A gente está vivenciando num dia de 24 horas, numa semana de 7 dias, a gente está vivenciando um sexto só do que é o espírito, do que é espiritual, e o restante todo a gente vive do material. Então, Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, e antes, né, eu tenho divulgado um livro que é esse aqui, ó, Pedagogia Espírita, de Herculano Pires. Meus irmãos, eu não sou professor, eu não atuo na área da educação. Mas quem atua na área da educação, quem é espírita e quem trabalha na evangelização de crianças e adolescentes, tem que conhecer essa obra. Porque essa obra, só resumidamente aqui falando, né, e o livro é maravilhoso e aborda com profundidade esse tema. Mas o espiritismo, a doutrina espírita, já tem em si uma pedagogia, que não é voltada só para a criança, não. É voltada para o espírito, para o ser humano, para o homem, a mulher, vivendo aqui na Terra como encarnados. Por quê? Porque na medida em que propõe uma reforma, e aí não é só a doutrina espírita que faz isso, né? O cristianismo faz isso. O evangelho do nosso Senhor Jesus faz isso, né? Então Jesus, quando fala, amai os vossos inimigos, né? Perdoai aqueles que vos ofendem e caluniam, orai pelos que vos perseguem. Quando Jesus fala, oferecei a outra face quando alguém te ferir uma, né? Por quê? Isso não é uma reforma? A nossa reação imediata ali é fazer exatamente o que a gente já faz há milênios, o que a humanidade faz há milênios. Você vai me ofender? Eu vou, respondo, como se diz aí no popular, na lata, né? Não levo desaforo para casa. Se me bateu, vai levar. E aí a gente tem visto isso,
em vias de fato, né, agressões físicas mesmo, né, na rua, nas arquibancadas dos estádios, né, nos jogos de futebol principalmente, e hoje, principalmente, né, nas redes sociais, não é verdade? Então, um ofende o outro, e enfim, né, difama, calunia, tem um termo novo aí, né, do que a nossa língua portuguesa chama de estrangeirismo, né, anglicanismo, que é a tal da fake news, né? O que é isso? Notícia falsa e tal. Traduzindo, mentira. Mentira sempre existiu, né? Jesus foi vítima de fake news. Foi tratado de uma forma que não era a realidade, né? Jesus não era um revolucionário, não era um insubmisso, um subversivo, nada disso. Não era criminoso, né? Não incitava a população a se rebelar contra o Império Romano e nem contra Herodes, mas falava verdades. E aí, como o provérbio popular, o ditado popular diz, a verdade dói, né? A verdade incomoda. Então, da mesma forma que João Batista, né, o precursor de Jesus, que veio preparar, inclusive, né, os caminhos para Jesus, né, a partir do início do ministério de Jesus. João Batista também, como precursor de Jesus, falava verdades, incomodava. O que aconteceu com ele? Foi decapitado, né? Ah, mas foi Salomé lá que pediu e tal. Não, e aquilo ali foi um pretexto. Caiu como uma gota, assim, né, no que Herodes queria. Ó, esse cara tá me incomodando. Tanto que João Batista já estava preso. Esse cara tá me incomodando. Eu não sei o que eu vou fazer com ele. Aí a menina lá começou a dançar na festa e tal. Ele, né, como a maioria de nós homens, né, qualquer mocinha bonita que aparece, opa! Nossa, o que eu posso fazer aqui para conquistar, né? Tal. Aí, ó, você pode pedir o que você quiser. Ele estava tão embevecido com a beleza da moça. Aí ela nem sabia o que ela ia pedir. Ela foi a mãe perguntar o que eu peço, o que eu falo para ele. E ela, a mãe, que era uma das vítimas, digamos assim, né, uma das acusadas, mas com razão, né, na fala de João Batista. Por quê? Porque fazia coisa errada, né? Ela falou assim, ó, pede a cabeça de João Batista. Herodes adorou, né? Opa, agora eu tô com, eu vou desculpar, palavra de rei, né? Palavra de imperador, né? Ele era o rei da Judéia. Ele não era o imperador romano, mas ele era o rei da Judéia. Palavra de rei não volta atrás, né? A gente não conhece essa frase? Então, ó, infelizmente, né? Eu não queria, mas infelizmente eu vou ter que decapitar João Batista, né? Porque eu falei que ela podia pedir o que ela quisesse. Então, quer dizer, quando se fala a verdade, muitas pessoas se incomodam, né? Opa, vamos tirar esse sujeito aí do circuito, do cenário, né? Da vida pública, da vida política e tal, porque ele tá incomodando, né? Então, Jesus foi morto por conta disso, né? Desmascarou a hipocrisia que reinava ali naquela época entre os religiosos, né? Falou sobre isso. Então, ó, não tá bom esse negócio, né? Vamos tirar esse sujeito aí, tem muita gente seguindo ele, muita gente ouvindo ele fica falando essas coisas e tal, condenado à morte por crucificação, quer dizer, era uma das mortes que os criminosos mais detestados recebiam, né? Pena de morte. Nem o processo jurídico, judicial, o julgamento de Jesus correu da forma correta. Foi tudo improvisado ali, às pressas, né? E, ó, tá condenado, acabou, tchau, pronto. Então, quer dizer, né? A gente, seguindo essa orientação de se reformar, daí a frase, né?
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ah, Rafael, então o espírita tem que ser santo e tal. Não tem que ser, mas tem que querer ser. Se eu estou satisfeito com a minha condição de pecador, né, de pessoa que faz um monte de coisa errada, e, enfim, então, como é que eu vou ser? Não é nem só espírita, não, é cristão. Né? Se eu estou aderindo à proposta de Jesus, aos ensinamentos de Jesus, que foi esse primeiro e maior pedagogo de todos, eu tenho que procurar me transformar. Né? Jesus falou, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ouvistes o que foi dito, amai o vosso próximo, odiai o vosso inimigo. Isso era o que a lei lá de Moisés falava. Ó, se for seu amigo, se for seu irmão, se pensar como você pensa, se for da sua religião, aí tá tudo certo. Você pode, né, estender aquele tapete vermelho e tal, né, tratamento VIP, né, como se fala hoje. Mas se não for, né, olha aí a questão do preconceito também, que denota o quê? Orgulho. Se for diferente, se não for da sua religião, se não aceitar as mesmas coisas que você aceita, ou, né, se aceitar coisas que você não aceita, aí você considera inimigo. E aí você não tem que amar, não. Jesus vem ensinar exatamente, olha, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ouviste o que foi dito, amai o vosso próximo, odiai o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Como assim, Jesus? Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos caluniam, vos perseguem. Quando alguém te bater, né, te ofender na face direita, oferta outra. Aí isso é o quê? Se eu estou apanhando de verdade, né? Se eu estou sendo agredido fisicamente, é para eu falar, bate mais? É isso aí, bate mais. Não é nada disso. É não revidar, não devolver para a pessoa da mesma forma. É o outro lado da moeda, né? É a outra moeda. Então, se eu estou sendo agredido, o que Jesus fez quando foi agredido? Silenciou, né? Não retrucou, não reagiu, não incitou ninguém a fazer nada. Jesus, é lícito pagar o imposto a César ou não? Me dá uma moeda aí para a gente ver. Pega uma moeda aí. Aí pegaram a moeda. É de quem a imagem que está na moeda aí? É de César. Então dá a César o que é de César. Aí Jesus vai e complementa a resposta. E a Deus o que é de Deus. Olha que sabedoria. Aí o pessoal ficou quieto, né? Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Então a gente ser coerente, né? Então, esse livro Pedagogia Espírita, para quem é da área de educação e para quem trabalha em evangelização infantil, o Hermínio, o Herculano Pires, ele desenvolve aqui essa questão de como a doutrina espírita pode colaborar na transformação do ser desde tenra idade, quando a gente começa já a orientar ali, né, a criança, o adolescente, na evangelização dentro de casa. Ele fala isso aqui, né? Então, ó, ele fala aqui, ó, por exemplo, um capítulo ele fala a pedagogia de Jesus. Lógico, o primeiro é Jesus, né? O mestre dos mestres. Depois ele fala a didática de Kardec. E aí eu não vou falar o restante do sumário aqui não, e nem vou dar spoiler, mas adquiram esse livro, leiam esse livro, é maravilhoso.
E eu tenho sido um propagador, um divulgador desse livro. Porque tem um monte de gente que nem conhece, nem sabe que esse livro existe. Então, para terminar, né, lendo de Vinícius, do livro Nas Pegadas do Mestre, um capítulo que fala sobre o culto à virtude, Vinícius fala o seguinte: que coisas são essas que, no dizer de Jesus, são reveladas aos pequeninos e inscientes e ocultas aos sábios e entendidos? São os predicados da alma, o bom senso, os dotes do coração. De que serve o homem possuir largo saber e vasta erudição, sendo, contudo, um indivíduo amoral? Eu posso ter muita cultura, posso ser um intelectual, um erudito e ser, né, uma pessoa sem caráter, amoral. Vinícius foi muito elegante aqui, né, na palavra que ele usou aqui, né? O saber desacompanhado da virtude degenera em vaidade. Olha aí, a maioria de nós, quanto mais fica, né, com títulos, eu sou pós-doutor, eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou pós-graduado, né, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí tem gente que pendura na parede aquela quantidade de diplomas e certificados, né, para quando alguém chegar lá no escritório ou no seu consultório e tal, nossa, olha só. Tá. O saber desacompanhado da virtude degenera em vaidade, em presunção, em orgulho. Mais causa dano que benefício. A educação abrange 3 aspectos distintos que se completam. Olha só, hein? Para quem é da área de educação aí, a educação abrange 3 aspectos distintos que se completam: o moral, o intelectual e o físico. Do harmônico desenvolvimento dessa trindade depende a formação do caráter, que é o distintivo do homem, visto que homem sem caráter não é homem, é sombra que passa. E aí, ele fala aqui: houve tempo em que se imaginou que o valor estava na força. Cultivava-se então o físico, com menosprezo da mente e do coração. Resultado: povos selvagens, costumes bárbaros, sociedades bastardas. E hoje parece que a gente está retrocedendo, né? O culto ao corpo, né? Eu há poucos dias comentava com a minha mãe, né? É tão animal essa coisa da gente se sentir atraído e achar bonito o sujeito ou a pessoa, né? O homem ou a mulher que tem um corpo, né? Muito exuberante, né? E trabalhado, né? Malhado, forte, sei lá mais o quê. Isso é o quê? É o que os animais fazem. A fêmea escolhe o macho que for o macho maior lá do grupo lá, né? E o macho escolhe a fêmea que é mais, né, fértil, mais saudável, né? E, quer dizer, a gente está nesse nível ainda. Ó, aquele homem ali muito bonito, olha só, aquela mulher é muito bonita. E a gente fica na academia, né? Como eu já falei algumas vezes, a gente faz esforço, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Qual o esforço que a gente faz? A gente faz esforço na academia para ficar bonito. Não é verdade? Então, seguidamente, diz Vinícius, pretenderam que a solução do problema da vida estivesse na ciência. Olha Augusto Conte aí. Meus irmãos, é tão interessante a gente ver a congruência de um espírito que escreveu um determinado texto, um determinado artigo, e outro. E às vezes em épocas muito diferentes.
em locais muito diferentes, em circunstâncias muito diferentes, mas a gente vê o grau de elevação exatamente nessa concordância, né? Porque olha o que Vinícius está falando aqui. Seguidamente a essa sociedade que valorizava somente a força física, esse aspecto físico, o que aconteceu? Pretenderam que a solução do problema da vida estivesse na ciência. Desenvolveu-se a inteligência, descurando os sentimentos. Resultado, materialismo dissolvente, mascarado com rotulagens pomposas, costumes licenciosos, sociedades corruptas. E aí, eu vou fazer um parênteses aqui rápido. John Stuart Mill, aplicou essa teoria do positivismo de Augusto Comte ao existencialismo. Então, para ter essa questão de, vamos valorizar mais, né, a virtude e tal, né? Mas, né, por quê? Contrapondo-se à questão do niilismo, né, do existencialismo materialista e nihilista, né? Tem que viver para mim, né? E aí, inclusive, atribui-se também a Augusto Comte o cunhar, né, o criar da palavra altruísmo, né? Ele, Augusto Comte, junto com John Stuart Mill, que foi quem aplicou essa teoria aí do positivismo à questão do existencialismo, eles são considerados os criadores da palavra altruísmo, que é o que é altruísmo? É o contrário do egoísmo. É exatamente o contrário, a negação do niilismo, né? Do existencialismo puro. Então, chegou a vez, pois, de render culto ao espírito, à virtude, diz Vinícius. Falhou a força, falhou a ciência materialista. Apelemos para o espírito, eduquemos o coração. Olha a questão da educação, da pedagogia espírita, cristã. Eduquemos o coração, despertemos os sentimentos. Os homens possuídos do sentimento da moral e da ideia de justiça são elementos preciosos no seio da sociedade. Eles fazem mais e melhor para o bem da humanidade que as inteligências de escola e as grandes mentalidades desprovidas daqueles predicados. Estes são fogos de artifício, aqueles são faróis que iluminam e norteiam, são exemplos que convertem e edificam as nações. O mundo precisa de homens bons e honestos. Os sábios epicuristas já deram sobejas provas de incompetência. Só os homens de probidade e de consciência salvarão a situação. Já o iluminado Paulo dizia com grande acerto e justeza: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, se eu tiver o dom das profecias, que me revele todos os mistérios, se eu, em suma, conhecer todas as ciências e não tiver amor, de nada tudo isso me aproveitará, e eu nada serei. E o que é o amor? Pergunta Vinícius. O amor é o sentimento por excelência. Dele derivam todas as virtudes, pois estas não são mais que modalidades ou aspectos dele. Cultivar o amor é educar o espírito. Cultivar o amor é educar o espírito. É formar e consolidar o caráter. É realizar em verdade o objeto supremo da vida, como criaturas de Deus. O Espiritismo, desfraldando seu estandarte, em cujas dobras esculpiu a legenda "fora do amor não há salvação", ou "fora da caridade não há salvação", proclama as bases da verdadeira religião. E aí Augusto Comte até fundou uma religião, né? A religião da humanidade,
né? Mas esquecendo de Deus, de Jesus. O homem pode ser um super-homem, né? Um ser exemplar e tal. Tá, mas, e Jesus? Né? Que é o nosso exemplo, o nosso modelo, o nosso guia, como está na questão 625. Então eu esqueço, né? Jesus não tem importância nenhuma para mim. E aí Jesus fala, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fora do amor não há salvação, proclama as bases da verdadeira religião, rememorando ao mesmo tempo a síntese de todas as mais belas e empolgantes revelações que o céu, através dos séculos, tem outorgado à humanidade. Meus irmãos, muito mais coisa teria para vos dizer, mas como disse Jesus, mas vós não podeis suportar, né? É porque a gente tem um tempo aqui, a gente não pode se... né? E o livro, né, Pedagogia Espírita, por exemplo, além do Emmanuel, A Caminho da Luz, O Consolador, né? E toda a doutrina, né? Toda a obra da doutrina, são uma coisa maravilhosa, né? Ainda hoje de manhã, né, eu assistindo uma pregação, um estudo da Glenda, né, da minha mãe, nós estávamos falando sobre isso. A doutrina é maravilhosa. Agora, quem quer aproveitar, como dizia a ministra veneranda, né, de nosso lar? Então, fica aí essa breve reflexão, né, sobre essa questão aí de o que é a educação, o culto das virtudes, né, a pedagogia espírita, cristã, né, nas nossas vidas, como a gente deve estudar isso, né, mesmo que a gente não seja professor, né, não atue na área da educação, não seja evangelizador, mas serve para cada um de nós, né? E se a gente trabalha na educação, na evangelização, mais ainda, servirá, né? Então, pedimos a Jesus e a Deus, né, permissão para encerrar aqui a nossa pregação de hoje, agradecendo a você que nos acompanha, que nos segue, desejando um ótimo sábado, um ótimo domingo e uma ótima semana. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, uma boa noite.